Desde o começo da civilização, o transporte tem sido uma necessidade vital para o progresso humano. As primeiras carroças puxadas por força animal não apenas permitiram que a sociedade se conectasse, mas também foram fundamentais para o desenvolvimento do comércio, da agricultura e da expansão territorial. Com essas carroças, impérios cresceram, rotas comerciais foram estabelecidas e o mundo começou a se tornar mais interconectado. No entanto, à medida que a humanidade avançava, a curiosidade e a engenhosidade nos levaram a buscar novas formas de nos movermos mais rápido, mais longe e com maior eficiência. No século XVI, Leonardo da Vinci deu um vislumbre do futuro ao projetar o primeiro veículo autopropelido, ou seja, um veículo que se move por conta própria utilizando um motor ou outra forma de propulsão. A ideia de Leonardo da Vinci era de um veículo movido por um complexo mecanismo de cordas e molas. Esse carro representava uma tentativa ousada de substituir a força animal por uma máquina. Embora nunca tenha sido construído durante a vida de da Vinci, o conceito marcou o início da longa busca por veículos que não dependessem de tração animal. Leonardo da Vinci não foi o único a sonhar com esse tipo de máquina. Em 1769, Nicolas Joseph, um engenheiro militar francês, construiu o que é considerado o primeiro veículo a vapor, uma carruagem sem cavalos projetada para transportar artilharia pesada. Embora seu projeto tenha sido rudimentar e ineficiente, ele abriu o caminho para futuras inovações. Essas primeiras tentativas de criar veículos automotores eram mais do que meros experimentos científicos. Elas eram respostas às crescentes necessidades das sociedades em expansão. Com o início da Revolução Industrial, o mundo começou a exigir soluções mais rápidas e práticas para o transporte de pessoas e mercadorias. A resposta veio com a invenção do motor a combustão interna do século XIX, uma tecnologia que transformaria a economia global. Com a chegada do motor a combustão interna, a sociedade entrou em uma nova era de mobilidade. A gasolina, sendo derivada do petróleo, tornou-se a principal fonte de energia para esses novos motores, inaugurando a era dos automóveis modernos. A partir desse momento, o mundo nunca mais seria o mesmo. Cidades cresceram em torno das estradas, a cultura do automóvel se tornou dominante e a economia global passou a depender fortemente dos combustíveis fósseis. No entanto, a dependência de combustíveis fósseis também trouxe desafios significativos. À medida que a demanda por petróleo crescia, os impactos ambientais começaram a se tornar mais evidentes. Isso levou à busca por alternativas energéticas mais limpas e sustentáveis. Hoje, a busca por fontes alternativas de energia continua a ser uma prioridade para engenheiros e cientistas. Automóveis elétricos e movidos a células de hidrogênio são algumas das soluções emergentes que visam reduzir a pegada de carbono e diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Mas essa não é uma busca nova. Desde o início do século XX, cientistas e engenheiros têm explorado diferentes fontes de energia para substituir os combustíveis fósseis. Uma dessas tentativas, que pode parecer saída de um filme de ficção científica, é o carro movido a energia nuclear. Mas como exatamente funciona um carro nuclear? Quais eram as esperanças e os medos por trás dessa tecnologia? E por que ela nunca se tornou uma realidade nas estradas? Na década de 1950, o mundo estava em um momento de transição e esperança. A Segunda Guerra Mundial havia terminado e a energia nuclear, que até então era associada principalmente à destruição, começava a ser vista de uma maneira completamente diferente. Os cientistas e engenheiros da época estavam fascinados com o potencial aparentemente limitado da energia atômica. Ela não era apenas uma ferramenta militar poderosa, mas uma fonte de energia que poderia revolucionar tudo, desde a produção de eletricidade até o transporte. Foi nesse contexto de euforia tecnológica que a Ford, uma das maiores montadoras de automóveis do mundo, apresentou um conceito inovador e ambicioso: o Ford Nucleon. Este não era apenas mais um carro, era uma visão ousada do futuro, um símbolo do otimismo e da confiança na tecnologia que dominava a sociedade na época. O Ford Nucleon era a ideia de um modelo movido por energia nuclear. A ideia era substituir um motor a combustão interna por um pequeno reator nuclear que geraria energia suficiente para mover o veículo por milhares de quilômetros sem a necessidade de reabastecimento. O design do Nucleon refletia essa visão futurista, com linhas aerodinâmicas, uma cabine avançada para frente e uma parte traseira onde estaria o reator nuclear.
O carro parecia mais uma nave espacial terrestre do que um automóvel convencional. Era a personificação do futuro dos transportes, onde as limitações dos combustíveis fósseis seriam superadas pela energia limpa e praticamente infinita do átomo. Mas como exatamente o Ford Núcleo deveria funcionar? A ideia era que o carro fosse equipado com um pequeno reator nuclear removível, localizado na parte traseira do veículo. Este reator, utilizando o combustível nuclear compacto, geraria calor que por sua vez seria convertido em eletricidade através de um ciclo termodinâmico. Essa eletricidade alimentaria motores elétricos que moveriam o carro, permitindo que ele percorresse até 8.000 km antes de precisar trocar o módulo de reator. O conceito de um carro nuclear parecia promissor, mas também levaria inúmeras questões. Como seria garantida a segurança de um reator nuclear em um veículo de uso cotidiano? Quais seriam os desafios técnicos de miniaturizar um reator para caber dentro de um automóvel? E talvez mais importante, como a sociedade reagiria à ideia de ter pequenos reatores nucleares circulando nas ruas? Essas perguntas foram fundamentais para entender por que o Ford Núcleo nunca passou de um conceito e acabou se tornando mais uma curiosidade histórica do que uma realidade nas estradas. A década de 1950 foi marcada por um otimismo desenfreado em relação ao futuro. A energia nuclear, recém-descoberta como uma fonte de poder inimaginável, era vista como uma solução para muitos dos problemas do mundo. No imaginário popular, o futuro seria alimentado pelo átomo. Cidades inteiras seriam abastecidas por energia nuclear, aviões atravessariam continentes sem a reabastecer e até mesmo automóveis seriam movidos pela força do núcleo atômico. Foi nesse cenário que o Ford Núcleo surgiu como símbolo desse futuro brilhante. A ideia de um carro movido a energia nuclear capturou a imaginação do público e dos engenheiros da época. Muitos acreditavam que em poucos anos todos estariam dirigindo veículos que não precisariam parar para reabastecer por milhares de quilômetros. O sonho era de um futuro onde a conveniência e a eficiência energética andassem de mão dadas. A Ford, ao apresentar o conceito do núcleo, prometeu nada menos que uma revolução na forma como o transporte seria concebido. Publicidades e artigos da época exaltavam as virtudes da energia nuclear, destacando a possibilidade de um veículo que, uma vez carregado com um reator nuclear, poderia viajar por longas distâncias antes de trocar o módulo do combustível. Isso significava que a necessidade de postos de gasolina seria praticamente eliminada, e as viagens de longa distância seriam mais fáceis e acessíveis. No entanto, à medida que o entusiasmo inicial se dissipava, surgiam questões práticas e preocupações sérias. Um dos maiores desafios era a própria miniaturização do reator nuclear. Nos anos 50, os reatores eram enormes, pesados e complexos, exigindo sistemas avançados de controle e resfriamento. A ideia de reduzir tudo isso para caber na traseira de um automóvel parecia uma tarefa quase impossível. Outro grande obstáculo era a segurança. Mesmo que um reator compacto pudesse ser desenvolvido, como garantir que ele seria seguro em caso de acidente? A simples ideia de um acidente de trânsito envolvendo um carro nuclear era suficiente para gerar pânico. A exposição à radiação, a possibilidade de vazamentos e o gerenciamento de resíduos nuclear eram questões que não podiam ser ignoradas. Além disso, havia o problema da aceitação pública. Embora a energia nuclear fosse celebrada por seus benefícios, o medo e a desconfiança também era real. O mesmo poder que poderia iluminar cidades também tinha o potencial de destruir vidas, como foi visto em Hiroshima e Nagasaki. Convencer o público a adotar carros movidos a reatores nucleares seria um desafio imenso. Diante desses desafios, tal projeto tornou-se algo um tanto complicado de tirar do papel. As barreiras tecnológicas e de segurança, aliadas à reprovação do público, fizeram com que o projeto do Ford Núcleo nunca avançasse além do conceito. O que começou como um sonho ousado de um futuro movido à energia nuclear, acabou se tornando um exemplo das limitações da tecnologia e dos perigos de uma inovação sem a devida consideração dos riscos. No final das contas, o Ford Núcleo não foi apenas uma vítima de seus desafios técnicos, mas também uma reflexão sobre o equilíbrio entre inovação e segurança. Um equilíbrio que continua a moldar o desenvolvimento de tecnologias atualmente. Esperamos que este vídeo tenha fornecido uma nova perspectiva sobre o passado, presente e futuro da inovação no transporte. E quem sabe talvez um dia possamos ver um novo tipo de carro movido a energia nuclear. Mas por enquanto continuamos a buscar soluções que realmente atendam às nossas necessidades de forma responsável e sustentável.